Aleluia, glória a Deus. Bastante irmãos agora pela manhã. Glória a Deus, isso é bom. Isso mostra que os irmãos entendem, né, o significado e a importância desse dia. Como o pastor Ricardo tem ensinado, esse é o dia mais importante da nossa fé. O domingo da ressurreição. Amém? Queria parabenizar os irmãos do louvor. Parabéns, muita unção, muita graça de Deus. Não é verdade, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de avisar, pastor Ricardo, pastora Rosângela não estão conosco, né, agora no período da manhã e nem estarão no culto da noite, porque eles estão, né, em Suzano cuidando do pai. O pai do pastor Ricardo não está bem de saúde, né, e o pastor Ricardo se dispôs a cuidar dele, a estar com ele nesse período. Mas eu sinto da parte de Deus de orar e queria pedir que os irmãos se colocassem de pé para nós orarmos pela vida do pai, do pastor Ricardo, seu Sérgio, mas não somente dele. Se você às vezes tem um parente, um conhecido, um amigo que se encontra enfermo ou que tem alguma doença, que precisa de oração, eu queria que você inserisse ele agora nesse período de oração, mencionasse o nome dele diante do Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar, amém? A Bíblia diz que o Senhor, Apocalipse usa a expressão que diz que o Senhor caminha no meio dos 7 castiçais. Os castiçais representam a igreja. Então isso significa que o Senhor caminha no meio da igreja. Se ele caminha no meio da igreja, ele quer operar. Ele quer realizar milagres, ele quer realizar cura, né? Então nós vamos orar e pedir que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, toque agora nessa pessoa que está enferma e ela seja curada. Quantos creem nisso? Amém? Levante a sua mão com autoridade e fé. Pai, como igreja nós oramos agora e no nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade sobre a vida do pai do pastor Ricardo, seu Sérgio. Repreendemos agora todo o mal, toda a enfermidade na vida desse parente, na vida deste amigo, deste familiar, e em nome de Jesus Cristo nós declaramos a cura. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, toque agora na vida dessa pessoa, e ela seja curada, e ela seja liberta, e ela seja livre em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Pode sentar-se. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de falar hoje, irmãos, o tema da palavra de hoje. Tinha até preparado uma outra mensagem, mas de último momento o Senhor me trouxe esse texto. E eu queria falar hoje sobre o dia em que a morte morreu. Parece um paradoxo, né? Na verdade é. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esse é um dos textos, um dos maiores, se não o maior texto do Novo Testamento. São 58 versículos, mas não se preocupe, não vamos ler todos a princípio. Mas eu quero desafiar você a ler todos na sua casa depois. Quero que você fique com seu coração aberto e sua mente alerta, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está criando algo, Deus está transformando algo, amém? Ontem eu estava ministrando em um casamento, cerimônia de casamento, e é interessante que depois as pessoas vêm parabenizar, né? Nossa, que bela palestra, né? Que belo sermão. E eu não sei os irmãos, mas eu fico muito triste, confesso, porque dá a impressão de que nós estamos falando apenas de algo que é meramente motivacional. Então eu quero que os irmãos recebam a palavra como de fato ela é. O Evangelho, a Bíblia diz, é o poder de Deus. Amém, irmãos?
não é apenas uma autoajuda. Não, é diferente, é a ajuda do alto. Amém? Não é apenas uma palestra, é a palavra viva do Senhor em nosso meio. Amém? Aleluia. 1 Coríntios, nós vamos ler os versos de número 3 e 4, depois nós vamos ler o 12 até o 20. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3, Paulo diz assim: porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos lá para o verso de número 12. Ora, se prega que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos então os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém, irmãos? Você pode dizer amém para a palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, conforme nós conhecemos, estamos acostumados a ouvir e a ler nos evangelhos, o relato bíblico diz que Jesus ele foi crucificado, morto, foi embalsamado e foi sepultado na sexta-feira, até às 18 horas. E, segundo os relatos bíblicos, como já foi lido aqui, no domingo pela manhã, bem cedo, as mulheres vão à procura de Jesus e percebem que o corpo de Jesus não está lá. São avisadas pelos anjos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja, muito se fala da paixão de Cristo, da sua crucificação. E deve se falar, porque é algo, sem dúvida, que deve ser mencionado e muito importante. Mas talvez a gente mencione muito isso pela crueldade, pela barbárie que a gente vê e isso nos impacta. Então a gente menciona muito sobre isso. Mas ao longo desses anos eu tenho percebido que há pouco entendimento e há pouca clareza da importância da ressurreição de Cristo para a nossa fé. Percebe-se que se fala muito de um assunto, mas parece que a questão da ressurreição fica meio de lado. E é necessário nós falarmos desse assunto. Talvez um dos motivos pelo qual nós não damos tanta importância é porque nós vivemos talvez em um país religioso, católico por tradição, mas muito misturado em suas religiões. E você sabe que a religião ela é ruim. Ela é ruim nesse aspecto, porque parece que ela vai nos tornando insensíveis a Deus, ao Espírito de Deus. É diferente de outros países que não têm essa cultura religiosa denominada cristã. Por exemplo, em países onde impera o islamismo, quando alguém se converte, quando há um mover de Deus, quando há um avivamento, é muito comum pessoas ressuscitarem. Isso faz com que as pessoas creiam e estejam sensíveis a esse assunto. Nós temos um grupo de pastores, nesse grupo de pastores tem pastores de vários países, e é comum a gente ouvir relatos de pessoas que ressuscitaram. Justamente porque talvez esse impedimento da religião não atrapalhe. Quantos estão me entendendo? Digo amém.
Então é importante que nós falemos a respeito da ressurreição de Cristo, ainda que pareça algo distante, não é. Como o Luiz já mencionou aqui diversas vezes, Jesus Cristo vive. Amém, irmãos? E não é que Jesus Cristo vive somente em nosso coração. Não, Ele vive. Ele vive. Realmente, amém? E por que é importante nós falarmos dessa doutrina, do ensino da ressurreição? Paulo, nesse texto, ele vai mencionar e vai falar que a morte de Jesus, ela não foi um acidente. Ela não foi ocasional. Não, o argumento de Paulo nesse texto é que tudo estava divinamente planejado por Deus. Desde o início. Foi profetizado por diversos homens de Deus no Antigo Testamento, pelos profetas. Foi mencionado por Jesus diversas vezes a sua morte e a sua ressurreição. Jesus falou disso diversas vezes. É um fato histórico comprovado a ressurreição de Cristo, por várias testemunhas. Se puder abrir no mesmo texto, voltar alguns, versos 5 e verso 6, não é um fato cientificamente comprovado, mas é um fato judicialmente comprovado. Por que judicialmente? Porque no meio judicial, quando quer se provar algo a respeito de alguém, qual é o recurso que é usado? São depoimento das testemunhas. E Paulo vai usar esse argumento justamente para comprovar o fato da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. Próximo versículo. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Próximo versículo. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, por último de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então Paulo vai usar nesse texto o argumento, que é o argumento das testemunhas judicial, para comprovar que realmente Cristo ressuscitou. E ele vai falar, olha, não foi visto só por um ou dois. Ele começa a relatar e fala assim, foi visto inclusive por mim. Eu sou testemunha ocular de que Cristo realmente ressuscitou. E que não é mera invenção, como alguns acreditavam na época e acreditam até hoje. Aliás, essa é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões. Existem algumas diferenças cruciais. Então você vai pegar algumas religiões em que os seus líderes, em que os seus fundadores, em que os seus representantes, eles morreram. Então Maomé morreu e continuou morto. Dalai Lama morreu e continua morto. Allan Kardec morreu, continua morto. E assim por diante. Mas a diferença do cristianismo é que toda a vida de Cristo foi diferente de todos os demais. O nascimento de Cristo foi único, foi diferente de todos. A vida e o testemunho de Cristo foi diferente de todos, porque ele nunca pecou. A sua morte foi diferente de todos os outros. E a maior de todas as diferenças é que, embora ele tenha morrido, ele ressuscitou. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele ressuscitou. Veja, para alguns que não acreditam, para os céticos, até mesmo daquela época, o argumento mais improvável que os discípulos poderiam usar para convencer este povo era o argumento de que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque naquele meio da cultura judaica, da cultura grega,
as pessoas não acreditavam no ensino e na doutrina da ressurreição. Então, como que eu quero provar algo para alguém e eu vou usar o assunto, a tese, a ideia, justamente que eles não acreditam? Faz sentido isso, irmãos? Não. Se eu quero provar algo para alguém, o caminho mais fácil para te convencer é usar um argumento daquilo que você já acredita, que você já tem uma tendência ou a facilidade de aceitar, sim ou não? Então os discípulos, ao mencionarem sobre a ressurreição de Cristo, esses que testificaram e que viram, para a cultura daquela época, eles poderiam usar o seguinte argumento, que seria muito mais fácil e muito mais aceitável para aquele povo. Eles poderiam, por exemplo, dizer que Jesus morreu, né, e sua alma foi para o céu. Seria muito mais bem aceito para aquele povo. Porque essa era a cultura judaica, o ensino judaico. Ou então eles poderiam usar um outro argumento, que Jesus Cristo morreu e a sua alma transmigrou para o corpo de outra pessoa. Esse era o ensino, né, que governava a mentalidade grega daquela época. Seria muito mais fácil. Então esse é um argumento importante, porque os discípulos, eles não estão preocupados em convencer ninguém de nada. Eles estão apenas relatando um fato que eles presenciaram. Esse argumento é muito importante, né? Porque isso deixa claro, é um fato, né, que Jesus Cristo ressuscitou. E Paulo, nesse texto, está justamente falando a respeito dessa verdade. Uma outra evidência da ressurreição de Cristo, e eu a considero como a maior evidência da ressurreição de Cristo, é você, aqui e agora, depois de 2000 anos de acontecido o fato. O evangelho em todo mundo, ele só cresce. E quanto mais se persegue a igreja e os cristãos, mais o evangelho ganha terreno. Por que isso? Porque não se pode derrotar a verdade. Não se pode derrotar o amor. Não se pode derrotar aquele que nem mesmo a morte foi capaz de derrotar. Então essa é a maior evidência de que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Por que é tão importante falar desse assunto? É porque a ressurreição, ela é como se fosse a espinha dorsal da nossa fé. Ela é a coluna, ela é a base. Quando Paulo escreve isso à igreja de Corinto, Paulo está procurando corrigir uma mentalidade grega, como eu já falei, porque eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Pois para eles o corpo, a matéria, é má. Isso chama, o ensino é o dualismo. Se você pesquisar, você vai ver sobre maniqueísmo, que ensina que o seu corpo e toda a parte física sua é má. E porque é má, é ruim, ela deve ser desprezada. Para nada a aproveita. Esse era o ensino da época. E aí Paulo vem corrigir porque está entrando na igreja. E os irmãos que anteriormente tinham ouvido falar relatos verídicos sobre a ressurreição de Cristo, agora estavam abandonando a sua fé e passando a não mais acreditar na ressurreição. E Paulo, entendendo que essa é uma doutrina básica para a nossa fé, um fundamento para a nossa fé, Paulo vem corrigir esse ensino maligno. Então Paulo escreve para alertar os irmãos, para que não deixem de crer na ressurreição. Ah, pastor, mas será que existe isso hoje? Quantos acham que existe? Levante a sua mão se você acha que existe esse tipo de crença, de que Jesus não ressuscitou. Infelizmente, irmãos, existe. A partir do século XIX para cá,
Uma nova teologia tem surgido no meio cristão, chamada de teologia liberal, ou liberalismo teológico. E a visão que eles têm a respeito da ressurreição é totalmente distorcida daquilo que realmente a Bíblia nos ensina. Então, para os teólogos ou para os liberais, eles não creem que Jesus de fato ressuscitou fisicamente, em corpo. Mas eles veem a ressurreição como apenas a ressurreição das ideias, a ressurreição dos valores, a ressurreição dos princípios da fé. Aliás, há alguns, que eles não creem todos. Então, por exemplo, quando alguém fala ou prega a respeito de Cristo, para o liberal, nesse momento é que Cristo ressuscita. Porque você ressuscita na mente e na cabeça daquela pessoa a ideia de Cristo, a ideia do Evangelho, a ideia do cristianismo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então veja que é uma ideia totalmente distorcida a respeito da ressurreição. Cristo de fato ressuscitou. E aí Paulo vai usar algumas falas nos versos 16 e 17, se puder projetar. Versos 16 e 17. Aí Paulo vai usar alguns argumentos para chamar a nossa atenção. Paulo fala assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, se eu não acredito que Deus é capaz de ressuscitar os mortos, então também eu não acredito na ressurreição de Cristo. Veja como isso é sério. Uma coisa leva a outra. Aí o próximo versículo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então Paulo está dizendo, se você não acredita que Cristo ressuscitou literalmente, o que você está fazendo aqui, irmão? Num domingo de manhã, quando você poderia estar lá na sua casa preparando um churrasco, uma feijoada, uma macarronada. Paulo está dizendo, é vã o que você está fazendo toda a sua vida. Você entende a importância de você ter clareza sobre a ressurreição de Cristo? Porque se isso não é um fundamento, então toda a nossa fé é vã. Estamos perdendo tempo. É isso que Paulo está dizendo. E ele afirma, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo está dizendo, se você não crê na ressurreição de Cristo, acabou, filho, você continua escravo do diabo. Você continua debaixo da ira de Deus. Você continua destinado ao inferno, à condenação eterna. Você entende como é tão importante nós falarmos sobre esse assunto e crermos nesse ensino? E ter clareza sobre esse ensino? Amém, irmãos? Então é a base. Como que fala? É o fundamento, é o essencial. Aí Paulo vai usar um versículo para falar da importância da ressurreição. E ele vai falar da pessoa de Cristo, nos versos 20, verso de número 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo está falando, não, é verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Foi feito as primícias, foi feito o primeiro. Aí talvez haja um questionamento. Como que Jesus ele foi o primeiro de uma nova espécie? Como que Jesus foi o primeiro de uma nova raça? Se outras pessoas já haviam ressuscitado antes? Sim ou não? Houve ressurreição no Antigo Testamento, quem lembra? Elias orou, jovem ressuscitou. Eliseu se deitou sobre o corpo de um jovem, ele ressuscitou, houve ressurreição. O próprio Jesus orou e trouxe vida àqueles que estavam mortos. Quem lembra disso? Lázaro é um exemplo. Um outro exemplo, quem que é? A filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Então houve ressurreição, sim ou não? Mas por que ele está dizendo que Cristo é as primícias?
Porque todos aqueles que foram ressuscitados antes de Cristo, ressuscitaram para morrerem posteriormente. Eles tiveram a vida restabelecida por um momento, mas a morte viria e tragaria eles novamente. Eles morreram. Mas Cristo agora é ressuscitado para nunca mais morrer e viver eternamente. Aleluia! Todos aqueles que foram ressuscitados antes, eles foram ressuscitados com seus corpos normais. Eles voltaram à vida normal. Os seus corpos tinham as limitações físicas naturais. Mas agora, Cristo ressuscitado, Ele ressuscita agora com o seu corpo como, irmãos? Glorificado. Aleluia, aleluia. É um novo tipo de ressurreição. É um novo tipo de vida. Quem está me entendendo, diga amém. E essa é a ressurreição que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso que é tão importante você crer de fato na ressurreição de Cristo. Porque essa ressurreição também é para nós, como igreja, para os filhos de Deus. Veja, na cruz, Jesus, ele venceu o pecado e o diabo. Mas a Bíblia diz que havia ainda um inimigo a ser vencido, que seria o último inimigo. Qual seria esse inimigo? A morte. E é interessante que foi justamente no domingo de Páscoa, num dia como esse, que a morte morreu. Que a morte provou a morte. Verso 54 e o verso 55, se puder projetar. Diz assim: e quando isto que é corruptível, nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, ou seja, de algo que não perece, e isto que é mortal, se revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, aleluia. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi vencida de uma vez por todas. Foi vencido o nosso último e grande inimigo, a morte. É interessante isso, né, irmãos? Como Deus trabalha na sua multiforme sabedoria para enganar até o diabo, né? Porque o diabo achou que ia matar Jesus e que ia prender Jesus para sempre sob o domínio da morte. Mas lá em Atos, Paulo diz assim: não era possível que a morte o pudesse reter, prender. Sabe por que não era possível? Porque o próprio Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a morte quebrou a cara quando ela encontrou com Jesus, porque ele encontrou com a ressurreição. A morte entrou na vida e a morte morreu. É meio estranho falar isso, né? Mas essa é a grande realidade. A vida que é Jesus entrou na morte, e ao provar da vida de Cristo, a morte foi vencida. Aleluia, 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 aleluia. Por isso que a Bíblia diz que você não deve temer a morte, porque ela já foi vencida. Aleluia. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos é que a ressurreição é a última obra e é a obra conclusiva da redenção, de todo o plano de redenção. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, toda a obra da cruz teria sido em vão. A obra da cruz não teria valor algum. E não havia para nós nenhuma esperança, porque todo o trabalho que Jesus havia feito teria fracassado. Em outras palavras, ele teria nadado e morrido na praia. Mas com a ressurreição, a obra foi finalizada, foi concluída e todos os nossos inimigos vencidos. Aleluia, glória a Deus. E porque ele venceu a morte, agora nós podemos ter uma viva esperança. Projeta para mim o verso de número 19. Eu sei que eu estou indo e voltando, mas é para você entender.
Paulo vai dizer assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que Paulo está dizendo, olha, se você não crê na ressurreição, então você não crê que um dia Deus vai ressuscitar você dentre os mortos para herdar a vida eterna. Então a sua fé se resume só o aqui e o agora, só este momento. Paulo está dizendo, esses são os mais miseráveis de todos os homens. Porque não creem naquilo que é principal, fundamental, essencial. Aí Jesus vai deixar claro isso, lá em João 5:29, Evangelho de João 5:29. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João 5:29. Diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aleluia, aleluia. Quando Jesus vence a morte, e Jesus como as primícias, ou seja, o primeiro daquele que ressuscitou. Veja, não é o único que ressuscitou, é apenas o primeiro. Por que é o primeiro? Porque uma vez que ele venceu a morte, todos aqueles que viriam depois e provariam da morte, iriam ressuscitar posteriormente. Então vai chegar o dia em que todos ressuscitarão, porque Cristo venceu a morte. Nós pensamos que é só os crentes que vão ser ressuscitados. Mas é verdade isso? Quem será ressuscitado? Todos. Uns para a ressurreição da vida, para a vida eterna, para a glória eterna, destinada para os filhos de Deus, para receber a recompensa, para receber o galardão, para viver a eternidade com o Pai. Esses são os crentes que ressuscitarão. Mas todos os ímpios também ressuscitarão. E eles ressuscitarão para um fim, para um objetivo. Qual que é o fim? A condenação eterna. Porque todos terão que estar diante do tribunal do grande trono branco descrito em Apocalipse, para prestar contas. Veja quão grande é a obra da ressurreição, para que todos compareçam diante de Deus. Mas o mais maravilhoso de tudo isso, queria que você se colocasse de pé. Ah, Deus. Ah, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Que essa verdade, que essa revelação alcance o seu espírito, irmãos, e mude a sua perspectiva em relação ao futuro. Porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. E qual que é o amanhã? É o amanhã da ressurreição dos santos para a vida eterna. Para estarmos com o Senhor no seu reino. Para ceiarmos com o Senhor como Ele mesmo prometeu. Quando alguém vai no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, tem uma frase escrita no túmulo. Poderia ter uma lápide, como tem qualquer outro líder, grande líder religioso. Aqui jaz fulano de tal, que fez a obra assim, viveu até de tal data até tal data. Todo um descritivo na sua lápide. Mas quando alguém vai no túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, não tem lápide, porque Ele não está mais lá. E há uma frase escrita, Ele não está aqui. Aleluia, aleluia. Você tem noção do que é isso, irmãos? Oh, Deus poderoso. Você tem noção do que é isso? Porque se Ele não está lá, onde Ele está então? Porque se a morte não pode retê-lo, porque se o túmulo não pode prendê-lo e o túmulo não foi o seu ponto final, aonde Ele está então, irmãos? Ele está aqui, ó. Aleluia. Ele está habitando em você. Ele está habitando na sua casa.
Ele está, como diz Apocalipse, no meio da igreja, operando, agindo e edificando a sua casa, a sua obra, a sua noiva. Ele está aqui. Ele vive eternamente. E Ele está aqui. Essa é a realidade magna que nós precisamos nos apegar das Escrituras. Ele vive e Ele reina para todo o sempre. E por isso você pode ter esperança e crer no amanhã. O resumo da Páscoa não é ovo e coelho, é cordeiro e leão. Aleluia. Aleluia. Sabe qual que é o resumo da Páscoa? O resumo da Páscoa é uma cruz vazia, um túmulo vazio e um trono ocupado pelo Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos se preparassem para nós cearmos. Queria pedir que o louvor também estivesse aqui para nós adorarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, feche os seus olhos. E que você seja inundado, permeado dessa revelação. Fale com o Senhor agora. Peça para que o Espírito Santo torne essa palavra viva, rema em seu coração e em seu espírito. Ele vive. E Ele está entre nós. Ele é real. Como o louvor que diz, como o ar que eu respiro, eu posso senti-lo. Ele habita entre nós. Ele vive. Por isso, você pode crer nas suas promessas. Ele vive, e porque Ele vive, você sabe, as suas promessas não são mentiras. Aleluia. Aleluia.